livros pra você. Editorial Vento Sul, levando vida pra você. Um material que eu mais... o senhor falou muito comigo, assim, que eu acho muito precioso, que é Um Ramo Digno da Seiva. Então, acho tremendo aquele material, assim. E nós tivemos um seminário na igreja aqui em Canela, Um Ramo Digno. E cada ministração, assim, para mim, falava muito profundamente comigo, assim, porque parecia que era aquilo que eu estava vivendo naquele momento. E uma das ministrações, assim, do culto à noite que eu mais recebi, assim, que eu lembro, assim, que ficou fixo na minha memória, é o exemplo de Abigail. Eu achei maravilhoso, assim, que a irmã compartilhava naquele momento que a Abigail, ela teve uma sabedoria divina. E o que resolveu, assim, naquele momento, assim, o que proporcionou, né, que Davi não fizesse justiça com as próprias mãos, enfim, foi a Abigail reconhecer a autoridade de Deus, né, em Davi, que Saul naquela época já era falecido, né, ele tinha acabado de falecer. Então a autoridade, assim, na terra, assim, que representava era Davi, né. Então ela reconheceu isso. E eu acho tremendo, assim, como esposa, assim, né? Ou como esposa de Cristo, ou esposa dentro de casa também. A gente precisa reconhecer, né, a autoridade, assim, reconhecer o Cristo naquela pessoa, né? E é difícil, porque em casa a gente vê os defeitos, a gente todo dia junto, a gente vê o que a pessoa erra, o que ela não erra. Então, com o marido, é complicado, assim, de tu separar. Mas o Senhor dá graça, Ele vai nos ensinando, né? Então, quando eu consigo, assim, olhar para o meu marido e ver que é Cristo que está falando, que é Cristo que está colocando, que está pedindo, que está determinando, aí eu consigo fazer. E a gente tem sempre um impasse, eu e o Wilson, assim, de querer trabalhar juntos, né? Porque nós nos conhecemos trabalhando juntos. Eu fui trabalhar numa loja como caixa e ele era gerente da loja. Então a gente se conheceu ali. E eu sempre, quando ele determinava uma coisa, eu obedecia, né? Às vezes colocava um contraponto, assim, mas nunca em desobediência, eu sempre obedecia, né? E quando a gente saiu da loja, enfim, quando nós começamos a estudar, e a gente tem visões jurídicas diferentes, né? Então, a gente contende bastante, assim, né? Então, e o senhor está querendo, eu vejo, assim, que o senhor quer, né, está trabalhando para que a gente venha a trabalhar no secular junto. Eu acredito que é determinação do Senhor. Só que eu preciso né? Eu vejo que para isso acontecer, mais depende de mim, né? Da minha submissão, da minha posição, do que realmente está do que o meu marido, né? Então eu vejo assim que o senhor precisa trabalhar aqui, né? Me colocar na posição, né? Para que as determinações do Senhor ocorram na nossa vida, né? Então eu deixo sempre assim um ramo digno da seiva, porque eu sempre, quando eu olhei aquela capa, até era a capa verdinha antiga, né? Aquilo me chamava muita atenção e eu queria muito saber o que tinha ali naquele livro, o que falava aquele livro. E depois que eu fui descobrindo, né, que o senhor fala que ele é a videira, nós os ramos, eu queria ser digna da seiva, né? Quero estar na posição adequada para que a seiva possa escorrer através de mim, né? Então, eu acho que aquele livro ali é um material, assim, que, né, de todos que nós temos, ele ensina a gente a ser servo, né? Como a gente até compartilhou no culto de manhã, a visão da igreja, né? Que é sermos servos do Senhor Jesus, né? Então, eu vejo que aquele livro ele nos ensina, assim como Esposa em Modelação, que é outro livro, assim, que fez uma obra muito grande dentro de mim. Que, primeira vez que eu não dava muita bola pro livro, porque eu não gostava do título, né? Acho que a maioria das mulheres não gosta. Quando eu entendi que a esposa era de Cristo, e que eu teria que ser modelada para Cristo, aí eu amei o livro. Na hora que eu reconheci que... Quando a gente reconhece que é Deus, tudo muda, né? Quando eu vi que era para mim ser esposa de Cristo, eu comprei o livro na hora, né? E comecei a ler. Então, tem um dia que eu tinha contendido com o Wilson, assim, a gente estava bem, acho que amargurado um com o outro, faz muito tempo. E eu fui lá ler o livro, mas eu queria ser uma esposa, né, certinha, assim, como Deus determina que seja, né. E eu pedi, Senhor, me quebra, né, me muda, me transforma, mas não rendia. Então, fui ler o livro. E ali onde fala nas necessidades básicas do esposo e necessidades básicas da esposa, quando eu comecei a ler aquilo,
Eu estava no banheiro, eu tenho mania de ler no banheiro. Eu chorava, chorava, chorava. Aquilo trabalhou assim, no meu coração, que eu chorava assim. Eu não conseguia segurar o choro, porque eu ia chorar um pouquinho escondida para o Iron não escutar, né, para o marido não escutar. Mas eu chorava compulsivamente. E eu começando a ler, eu lendo aquilo, porque eu percebi que tinha necessidades que eu, mulher, tinha, que eu não sabia que eu tinha, e era ali que estavam umas feridas dentro de mim. E também que eu não permitia que meu marido pudesse fazer aquilo comigo, de tão amarga e dura que eu não deixava ele chegar em mim, né? Então eu vi que aquele dia, assim, o Senhor fez tão grande obra dentro de mim, eu sei que Ele sarou muita, muita coisa aqui dentro, só de ler aquele pedacinho ali das necessidades do marido e necessidades da esposa. Eu vi que aquilo ali sarou meu coração, assim, de uma forma que eu sei que eu nunca mais, desde aquilo ali, fui a mesma Ágata, desde que eu saí daquela leitura ali. Então, ali eu vi que eu vejo que foi um marco, assim, para mim, dentro do meu casamento. Foi quando eu toquei o Esposa em Modelação, que eu me aprofundei naquilo ali, eu peguei e li e pedi, Senhor, eu quero ser uma esposa modelada por Ti, né? Então, quando eu saí daquela leitura ali, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Editora Vento Sul, o melhor de Deus pra você. Editora Vento Sul, levando vida pra você.